trazer aí bastante conteúdo para a gente entender melhor como tem sido esse instituto, né, da prescrição no direito tributário. Bruno, acho que se você Eu prefiro que a estiver gente fale que vai ser um pronto... bate-papo. Um bate-papo. Então, gente, vai ser um bate-papo de prescrição no mundo tributário. Como acontece a prescrição? Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos sobre a prescrição. Vamos Exatamente. contar muita fofoca aqui da prescrição. Vamos fazer um tricô. Vamos tricotar sobre prescrição, então. A gente pode fofocar também, eu gosto muito de fofoca, tá? Então a gente vai fofocar. Quem não gosta de uma fofoca? Quem não, né? Ó, eu tenho aqui alguns textos, tá? Acabei de achar. São textos eu tenho da Aurora, a Cristiane também, tá? Eu tenho da Aurora. E assim, acreditem, no tributário tem muita fofoca, gente. Hoje mesmo eu estava vendo um processo que a Procuradoria juntou até a árvore genealógica de um cavalo para comprovar que o cliente tinha dinheiro para pagar o débito. Mas, enfim. Nossa! Eu tenho um texto aqui da Aurora. Eu tenho esse da Aurora eu acho que eu posso divulgar para vocês, porque ele foi fornecido no âmbito de uma exposição dela, né? Então, não é um texto que me parece que é público. Eu também tenho um artigo do Daniel Peixoto, que foi apresentado também no seminário do IBET. Eu tenho do professor Eurico, também Decadência e Prescrição no Direito Tributário. E também tenho mais um da professora Fabiana, que também foi minha professora, que é também tratando sobre essa questão da prescrição do crédito tributário. Então, eu te encaminho, Fernanda, e aí você compartilha com as meninas, pode ser? Pode ser sim, por favor. Olá, Jéssica, boa noite. Chegou bem na hora. Jéssica. Deixa eu colocar agora aqui. Boa noite. A apresentação, tá? Agora, como é que eu faço para apresentar, meu Deus? Eu sou... Aqui, eu acho que é aqui, né? Uma guia... A tela inteira, eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que é aqui, gente. Bom, imagino que vocês já devem estar vendo minha tela. Não estão? Agora estamos. Ótimo. Bom, acho que eu já falei boa noite para todo mundo, mas para quem eu ainda não falei boa noite. Gente, eu vou mais uma vez reforçar o que eu já tinha dito. Aqui eu acho que é uma forma de todos nós aprendermos juntos, tá? Eu não tenho a pretensão, de forma alguma, de tentar ensinar nada, mas discutir um pouquinho com vocês e aprender o máximo em conjunto aqui, tá? Acho que a gente já falou nos nossos bate-papos anteriores sobre a questão dos princípios, não vou voltar novamente sobre isso, falamos sobre a questão de procedimento e processo, a previsão no artigo, na Constituição, no Código de Processo Civil, a gente falou sobre o PAT, né, o Procedimento Administrativo Tributário ou Processo Administrativo Tributário, como ele se desenvolve. Ou seja, falamos muito rápido sobre isso, na verdade, né? A gente falou sobre também a questão do procedimento administrativo tributário, uma separação entre o auto de infração, que é o lançamento propriamente dito, e o despacho decisório, que é quando há uma constituição por parte do contribuinte por meio de PRD-COMP. Falamos sobre isso, falamos sobre os requisitos da CDA também, que estão lá previstos no artigo 202 do CTN, e também no artigo 2º da LEF. Fernanda, só um pedido que eu vou te fazer. Como eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo minha apresentação, porque quando eu coloco para apresentar, a tela fica cheia. Se alguém falar alguma coisa, colocar qualquer comentário, porque não vai aparecer o pop-up aqui para mim, eu peço que, por favor, como ela não vai aparecer a tabelazinha de texto, por favor, pode me interromper, tá? Tá bom, Eu não vou estar vendo combinado. a tabela de texto.
Não vamos Combinado. deixar ele fora da fofoca. Não, mas é melhor que vocês falem. Eu prefiro que vocês falem do que escrevam. Aí eu não fico fora da fofoca e não fico curioso. Tá Já falando joia. também dos requisitos da CDA. E chegamos na parte da prescrição e decadência, que é algo que está bastante em voga aí nos últimos 6 anos, ou mais, né, do STJ. Eles vêm debatendo sobre várias questões da prescrição, principalmente da prescrição, não tanto da decadência, que não tem tanta coisa assim, mas da prescrição principalmente. Então, como a gente comentou no nosso bate-papo passado, seria interessante a gente falar, gastar um bate-papo inteiro para a gente falar sobre essa questão da prescrição e da decadência, tá? Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, eu cumpri o que eu tinha prometido, que era apontar os recursos que a gente pode encontrar, as discussões do STJ sobre esse tema. Falta um quadradinho aí, que é uma questão envolvendo que o STJ ainda não se debruçou efetivamente, que é uma questão envolvendo especificamente o redirecionamento para um grupo econômico. No caso, quando uma empresa participa de um grupo econômico, como é que se dá esse redirecionamento e, além de como se dá o redirecionamento, se há um prazo prescricional para esse redirecionamento para o grupo econômico. Então, que aí também seria, no caso, uma prescrição intercorrente. Então, a STJ ainda falta se debruçar sobre isso, mas ele já se debruçou sobre várias questões, e, inclusive, essas questões foram favoráveis para os contribuintes, né? Bom, mas, de antemão, uma discussão que já vinha muito até 2015, mas em 2015, com o novo Código de Processo Civil, a gente teve uma mudança bastante interessante, se a prescrição e a decadência eram matérias de ordem pública. E, como a gente sabe, essa questão da matéria de ordem pública, ela está diretamente vinculada, né? É muito mais, eu costumo até dizer que matéria de ordem pública é muito mais uma proteção do Estado em face para evitar possíveis questionamentos dos jurisdicionados, do que efetivamente uma proteção do jurisdicionado. Na minha opinião, as matérias de ordem pública, ela efetivamente protegem o judiciário, ou seja, ela permite o pleno exercício, a plena observância, vamos dizer assim, da questão relacionada à jurisdição. E por que eu digo isso? Porque eu fico pensando muito se a sociedade como um todo não colocaria em xeque a atividade de um juiz que julga, sendo ele incompetente, ou que julga, condena aquele que é ilegítimo para estar figurando no polo, principalmente no polo passivo. Então, eu acho que, à luz disso, a gente pensar um juiz incompetente julgando uma matéria que está fora da alçada dele, ou julgando alguém que não deveria figurar ali, principalmente na esfera penal, né? Na esfera tributária, como eu disse, na esfera penal a gente lida com o direito à liberdade, na esfera tributária a gente lida com o direito ao patrimônio, né? Então, são duas instâncias, vamos dizer assim, do direito, 2 ramos do direito que eu entendo que são muito próximos, né? Os princípios são muito próximos entre eles. E, dessa mesma forma, no direito penal, um juiz que é incompetente e ele julga algo que está fora da sua alçada e condena alguém a perder a sua liberdade, eu penso também muito nisso, na questão do direito tributário. Um juiz julgando algo que não era da sua alçada e condenando uma empresa, um sócio a perder seu patrimônio. Então, eu entendo que matérias de ordem pública, elas são como proteção à própria jurisdição, muito mais do que como proteção ao jurisdicionado. E a gente pensando nessa situação de matéria de ordem pública que ela permite o pleno exercício da jurisdição, né? Ou protege o exercício da jurisdição, a gente vê que no próprio CPC, no Código de Processo Civil, em diversos pontos que ele trata sobre isso, ele vincula a matéria de ordem pública ao reconhecimento de ofício por parte do juiz. Ou seja, é aquela atividade de, se você
se a parte é ilegítima, o juiz pode conhecer de ofício. Se as condições da ação não estão postadas, o juiz pode conhecer de ofício. E isso me parece que é uma proteção mesmo do próprio judiciário para dizer, opa, eu não posso ultrapassar esse limite aqui, eu tenho que me proteger para evitar que a sociedade coloque em xeque minha autoridade, então eu já vou julgar logo de ofício. Esse é o pensamento que eu tenho nessas matérias de ordem pública e que eu acho que isso facilita e facilitou o meu entendimento de que sim, a prescrição, desde sempre eu pensei isso, que sim, a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública. É importante dizer que o próprio Código de Processo Civil já vem com essa previsão de que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, e isso vocês podem observar lá no parágrafo 1º, se eu não me engano, vou até consultar aqui no celular para ver se eu não falei besteira, mas está no parágrafo 1º do artigo 332 do Código de Processo Civil, que ele estabelece efetivamente, deixa eu confirmar aqui, antes que eu caia em contradição, mas eu tenho quase certeza que eu usei isso recentemente, no parágrafo 1º do artigo 332, um momento... Isso, está aqui, ó. O caput do 332 não importa, então vem o parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência de prescrição. Então, não à toa, eu insisto, que o Código de Processo Civil estabelece que a prescrição e decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado antes de adentrar o mérito. Nessa situação de matéria de ordem pública, vem uma discussão que eu acho bastante pertinente, em que muitos advogados, no início da carreira, eu, posso falar por mim, cometia bastante esse equívoco, de dizer que a matéria de ordem pública pode ser conhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Durante muito tempo eu aleguei isso, durante muito tempo eu tentei sustentar isso, e durante muito tempo eu tomei muita pancada do judiciário no sentido de que não, matéria de ordem pública não pode e não deve ser levantada em qualquer grau de jurisdição. E por que eu digo isso? Esse RESP que eu menciono aí, o 610.438, é um RESP que é um precedente do STJ muito antigo, no qual ficou definido de que a matéria de ordem pública só pode ser alegada a qualquer tempo no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Com relação ao STJ e ao STF, é imprescindível que a parte tenha pré-questionado nas etapas anteriores para fins de que o STJ e o STF conheçam daquela matéria de ordem pública que está sendo alegada. Então, assim, é extremamente importante que no processo tributário, no processo judicial tributário, todas as matérias que a gente necessita alegar, e eu venho falando isso bastante com meus colegas aqui no escritório, a gente já alegue desde o primeiro grau. Desde da petição inicial, a gente já faça aquele trabalho de analisar tudo que pode aparecer e começar a alegar desde ali. O STJ vem cada vez mais enrijecendo a sua interpretação sobre as possibilidades de discussões que podem ser levadas a ele, e eu estou vendo que essa jurisprudência defensiva do STJ pode chegar ao absurdo de um dia dizer que se você não alegou no primeiro grau, você não pode levar para o STJ. Então, assim, é imprescindível que matéria de ordem pública seja alegada no primeiro e no segundo grau, como mecanismo de pré-questionamento para o STJ conhecer. Mas aí vem um pulo do gato nesse RESP 610.438, que ele diz o seguinte, ó, se o RESP já tivesse sido conhecido, aí sim o ministro pode tomar conhecimento da matéria de ordem pública, ainda que ela não tenha sido alegada no primeiro e segundo grau. Então, assim, você entra com um RESP, você apresenta, interpõe um RESP, esse RESP é conhecido, e lá vem uma causa, você toma ciência de uma matéria que o juiz deveria conhecer de ofício. O juiz do primeiro grau, do segundo grau, deveria conhecer de ofício, mas você só tomou ciência lá quando estava o processo no STJ. Aí, nesse momento, você comunica isso ao ministro, ou o próprio ministro observa essa situação, ouve a outra parte e aí julga essa matéria de ordem pública, tá? Então, somente nessa situação, nessa exceção de que o RESP já tenha sido conhecido, é que o ministro, o caso o STJ ou o STF, vai poder analisar aquela matéria de ordem pública que está sendo apontado naquele momento. Então, assim, é importante quebrar
eu demorei muito tempo para quebrar, mas é importante quebrar essa ideia de que a matéria de ordem pública pode ser alegada a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Com base nesse RESP 610.438, a gente tem aí a ideia de que não pode ser alegada em qualquer momento. Prazo da prescrição. Esse é outro ponto bastante interessante para a gente analisar aqui. O prazo da prescrição, todo mundo, a gente sabe, a gente sempre escutou que é de 5 anos, né? E 5 anos contado de qual momento? Se for um crédito tributário oriundo de um tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte faz toda a atividade, transmite aquele documento para Receita Federal ou Receita Estadual ou Municipal, dizendo, ó, eu pratiquei esse ato aqui, esse ato me obriga a recolher um determinado tributo, e esse tributo, o vencimento é mês que vem, ou daqui a 6 meses, ou etc. Se o contribuinte que adota todo esse procedimento de apuração e de lançamento, esse RESP do STJ, o 1120/295, fixou o entendimento de que o prazo prescricional começa a correr no dia seguinte ao vencimento apontado pelo contribuinte. Ou seja, a gente transmite uma DCTF, na DCTF a gente diz que o prazo de vencimento é no dia 25 do mês que vem. Pronto, no dia 25 do mês que vem, vence o tributo, no dia 26 começa a correr o prazo prescricional para a Fazenda ajuizar a ação para fins de obter aquele crédito tributário que já foi declarado pelo contribuinte. Então, esse é o prazo prescricional nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, e é extremamente importante que a gente não confunda esse prazo prescricional com aquele prazo lá decadencial. E eu vejo muita gente confundindo esses dois prazos. O prazo de decadência, que está previsto lá no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ou, que aí, no caso, o 150, parágrafo 4, é com relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, ou o do inciso 1 do 173 do CTN, que são aqueles tributos lançados de ofício. O prazo decadencial lá é completamente diferente desse prazo prescricional que eu estou mencionando aqui, tá? Então, o prazo prescricional é a partir do momento que nasce o direito da Fazenda a juizar aquela ação, e o prazo decadencial é o momento que nasce o direito da Fazenda de ter aquele crédito tributário. Então, é bom não confundir. Muitas vezes a gente confunde na hora da análise de um caso concreto, mas é bom não confundir esses dois prazos. E fica aí esse resto, que é extremamente importante para a gente estudar com relação ao início do prazo prescricional, principalmente dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Tá? E aí, Fernanda, vem a pergunta que você me fez mais cedo, que é com relação ao contribuinte que teve uma situação de reconhecimento de prescrição da ação, do direito de ação da Fazenda, ou seja, o crédito tributário foi extinto, porém o contribuinte continua com apontamento administrativo lá no SPC Serasa. Eu tenho visto algumas pessoas me falando que vem acontecendo isso, né? A Fazenda vem mantendo esses apontamentos. E as pessoas não vêm entendendo o motivo da Fazenda manter esse apontamento. E eu pesquisando, eu observei que alguns procuradores, em alguns comentários de blog, mencionaram a súmula 323 do STJ. Essa súmula 323, ela faz essa diferenciação, a diferenciação que eu mencionei mais cedo. A questão do prazo prescricional para fins da extinção do direito de ação, como o prazo para ação executiva, efetivamente dito, da perseguição do crédito. E essa súmula faz essa diferenciação, e como eu disse, à luz de precedentes cíveis. Ou seja, precedentes cíveis que foram analisados à luz, inclusive, do CDC. Acho que é o artigo 43 do CDC, parágrafo 1º e 5º. Eu acho que é isso. O artigo 43 ou é o 45, parágrafo 1º e 5º. Do CDC, que foram analisados pelo STJ e que aí gerou essa súmula 323. O que diz essa súmula 323? Essa diferenciação exata entre o direito de ação com relação à ação executiva. Nessa súmula 323, o que o STJ quis dizer é o seguinte: o prazo para ser retirado o apontamento administrativo, SPC, Serasa e protesto, é de 5 anos.
mas esses 5 anos é contado do registro do apontamento. Então, assim, se você tem uma ação, um crédito, e o direito de ação da fazenda foi reconhecido como prescrito, e aí esse crédito é extinto no âmbito judicial, no âmbito daquela ação judicial, não significa que imediatamente aquele cadastro que foi realizado para fins de apontamento daquele crédito deve ser excluído imediatamente. Não, ele deve ser excluído quando ultrapassar o prazo de 5 anos do registro dele. Então, a Fernanda mencionou que teve uma situação que ela viu que o crédito teve o reconhecimento da prescrição e ainda assim continua sendo apontado lá como devedor daquele crédito que foi reconhecido como prescrito, né? O direito da ação foi reconhecido como prescrito. Nessa situação, eu imagino que a Fazenda Nacional venha se valendo da súmula 323 e que, no meu entendimento, não deveria ser aplicável no âmbito tributário, tendo em vista que, como eu falei, ela foi formada com precedentes conjugados que analisaram o Código de Defesa do Consumidor, que, querendo ou não, é um código que regulamenta, na sua maior parte, né, não quando ele está regulamentando as questões envolvendo as multas aplicadas por PROCONs, né, pelos órgãos de defesa do consumidor, mas na sua maior parte ele está regulamentando relações privadas e que o direito tributário, por não estar no âmbito do direito privado e sim no direito público, deveria ter um tratamento diferente. Principalmente quando a gente vê que os apontamentos relacionados pela Procuradoria Fazendária, em qualquer instância, seja federal, estadual, municipal, implicam em situações que restringem o patrimônio do contribuinte, seja numa pessoa jurídica, que ela automaticamente fica impedida, se aquele débito não tiver uma causa suspensiva, de pactuar com o poder público, ou seja, a empresa não pode participar de processos licitatórios, se for devedora, e também da pessoa física, que a pessoa física, da mesma forma, fica impedida, e, se eu não me engano, inclusive, de acessar alguns concursos públicos quando há débito lá pendente. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Eu sei que nas condenações penais, sim, mas eu posso estar enganado. Mas eu tenho uma breve lembrança aqui também com relação a débito tributário. Mas, enfim, de qualquer forma, como a gente trabalha mais como a gente visualiza mais essas questões de pessoas jurídicas, eu entendo que não seria possível a manutenção de um cadastro administrativo devedor quando o débito foi fulminado pela prescrição. Então, uma linha de argumentação, na minha opinião, seria essa diferenciação entre o que é o direito público, o direito privado e as consequências das relações, nas relações privadas e nas relações públicas de um apontamento administrativo. Mas qual seria a utilidade para eles da manutenção disso? Forçar você a pagar. Para você poder ter as suas certidões. Exatamente. Essa é a utilidade. Ainda que você tenha o reconhecimento da prescrição na esfera judicial, daquele direito de ação, que fulmina, obviamente, o crédito tributário, para a Fazenda, ela ter a permissão de manter aquela inscrição administrativa, para a Fazenda é bom, porque simplesmente as empresas que precisam da CND para pactuar com o poder público, e assim, eu nem digo somente para pactuar com o poder público, muitos dos nossos clientes aqui no escritório precisam da CND para apresentar para seus fornecedores, porque o fornecedor faz uma análise, normalmente você... até para conseguir crédito, enfim, dependendo da empresa. Exatamente, para conseguir crédito no mercado, mas também para você obter insumos. Sim. Porque normalmente os contratos são pactuados com 30 dias, né? Você recebe agora e paga daqui a 30 dias. A primeira coisa que a empresa faz, quando ela vai fornecer qualquer tipo de insumo, é verificar se você vai ter condições de arcar com aquele pagamento. E ela pede um extrato completo da despesa cerada. Quando ela vê débitos federais, ou estaduais ou municipais apontados lá, acende uma luz amarela, né? Dependendo, obviamente, do ramo. Nós temos um cliente aqui que é um fundo de direitos creditórios, que uma coisa engraçada que eles me falaram recentemente é que uma coisa que eles não se preocupam é quando tem apontamento da Receita Federal nos seus clientes. Porque eles sabem que é o último órgão que os clientes deles vão pagar, que são os tributos. Eu achei interessante, né?
que os tributos os clientes deles não pagam, mas com fornecedores os clientes deles pagam. Eu achei interessante. Isso normalmente acontece mais com empresa pequena, né? Não com empresas maiores que normalmente pactuam com o poder público. Mas, enfim, então é bom ter essa súmula aí 323 no norte. Sempre que aparecer, como a Fernanda mencionou mais cedo, sempre que aparecer, vocês já podem entender e direcionar os clientes de vocês até mesmo para uma questão de defesa, tá? Agora a gente passa aí para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. As causas interruptivas estão lá no 174, parágrafo único do CTN, e as causas suspensivas estão no artigo 151 também do CTN. Basicamente, as causas interruptivas, elas se referem a situações nas quais, seja por meio do qual a procuradoria, ou seja, o ente que está te cobrando, seja por meio do qual do próprio contribuinte, se colocam em situações que evidenciam a vontade de buscar aquele crédito, no caso da procuradoria, ou o cliente incorre em equívoco de reconhecer aquele débito. Então, essas basicamente são as causas interruptivas da prescrição. E lembrando, né, acho que todo mundo aqui está familiarizado, mas nunca é demais, quando ocorre a interrupção, quando volta a correr, o prazo volta integral, né? E a suspensiva não. A suspensiva, o prazo volta daquele ponto onde ele foi suspenso. Nas causas interruptivas, tem duas situações que eu acho que é bastante interessante a gente mencionar. Primeira, que é uma das previsões que estão lá no parágrafo único do 174, que é com relação quando a fazenda maneja algum instrumento processual judicial, né, para fins de reaver aquele crédito. Não somente a execução diretamente, tá? Que aí a execução, obviamente, ela interrompe a distribuição da ação, interrompe o prazo prescricional. Mas as situações em que a fazenda, por exemplo, ela ajuiza uma ação cautelar. Nessa situação, a fazenda já ajuiza uma ação cautelar, buscando proteger os cofres públicos da dilapidação do patrimônio da empresa ou da pessoa física. Então, nessa situação, há um entendimento que se enquadra aí nas alíneas nos incisos, melhor dizendo, do parágrafo único do 174, que interrompe o prazo prescricional para fins da fazenda manejar efetivamente a execução fiscal. E um outro ponto é quando o contribuinte faz o parcelamento. É a situação, se eu não me falha a memória, do último inciso do parágrafo único do 174, que é o reconhecimento, ainda que extrajudicial, de que o contribuinte é devedor. E o parcelamento é uma confissão de dívida. E, por ser uma confissão de dívida, ele interrompe o prazo prescricional. E essa é uma situação que a gente pega bastante aqui, que diversas vezes os nossos clientes vêm aqui com o cliente aparece aqui com uma execução fiscal e diz, não, isso aqui já passou em 5 anos. E, efetivamente, a gente olha, o débito é de 2002, está sendo cobrado agora. Só que o cliente, desde 2002 para cá, ele entrou em todos os parcelamentos possíveis para conseguir emitir a certidão positiva com efeito negativo. Então, em 2003, ele... Oi? E depois não paga. Em 2013 ele entrou no primeiro parcelamento, aí pagou 2, 3 parcelas, obteve a CND, ou a CPEM, no caso a CPEM, né, a certidão positiva com efeito negativo. Parou de pagar. Aí, em 2005, veio outro parcelamento, ele incluiu aquele débito que já está impedindo novamente ele de contratar em novo parcelamento. E aí ele foi até 2023. Chega em 2023, ele diz, não, está prescrito. Quando a gente vai pegar o histórico na PGFN no Regularize, a gente vê lá que o cara incluiu em todos os parcelamentos possíveis aquele débito. Então, assim, aquele débito foi se postergando a prescrição, prazo prescricional, ano a ano. Porque todo ano ele vem e reconhece aquele débito. Então, essa é uma das causas interruptivas do crédito tributário, do prazo prescricional do crédito tributário. Então, é bom ter essa ciência. Tá? Com relação às causas suspensivas, elas estão lá no 151 do CTN. Nos casos das causas suspensivas do crédito tributário, normalmente o que nós utilizamos para fins de obtenção efetiva da CND ou da CPEM, quando o nosso cliente busca realmente garantir o crédito para fins de discussão judicial, né? Seja por meio de depósito, carta de fiança bancária, seguro-garantia, ou oferta de bens, móveis ou imóveis,
joias também é aceito, né? Para fins de suspensão da prescrição. Então, quando o cliente, ou o contribuinte, melhor dizendo, faz qualquer tipo de movimento nesse sentido, há uma suspensão com relação à prescrição por parte da fazenda para fins de executar o crédito, né? de correr atrás daquele crédito. Dentro dessa linha aí, tem uma discussão bastante interessante que é com relação à DCTF. A DCTF é o documento hábil, né, para fins de constituição do crédito tributário por meio do contribuinte, e também a DCTF, muitas vezes, que a gente precisa analisar quando há uma transição, inclusive, do PRDCOMP, né? E o que é interessante nessa discussão com relação a esse RESP, e que até hoje muitos juízes e a própria Fazenda Nacional têm muita dificuldade. Eu imagino que todo mundo aqui também tenha conhecimento da DCTF, mas eu vou tratar de forma bem rápida, assim, como é que se dá a DCTF. Basicamente, você transmite a DCTF apontando um crédito e dizendo o débito. Você diz, ó, eu tenho um crédito aqui de... Você transmite, por exemplo, você transmite um PER, que é um pedido eletrônico de restituição ou de ressarcimento. Você transmite um PER e aparece um crédito para você, dizendo, ó, você tem um crédito, Bruno tem um crédito aqui de R$1.000. E aí você tem um débito de uma contribuição ou de um imposto que você quer quitar utilizando, compensar, né? Utilizando esse crédito que você tem. Então, você vai lá na sua DCTF, você informa, ó, esse débito meu aqui, de RPJ, eu estou pagando com esse crédito aqui, desse PER. Você informa o número do PER. Ou, você vai lá e informa, ó, esse débito aqui eu paguei através do DAF número tal. Aí você informa o número do DAF, tá? A Fazenda tem um prazo de 5 anos, a partir do momento que você transmitiu a DCTF, para verificar se o montante apurado daquele débito corresponde à realidade e se a existência daquele crédito que você apontou, seja por meio de um pagamento de DAF, seja por meio de um pedido eletrônico de restituição, está correto. Se é suficiente para quitar aquele débito. Ou seja, você transmitiu a DCTF, ela tem um prazo de 5 anos. Se nesse prazo de 5 anos a Fazenda não analisar, ocorre a homologação tácita. Ou seja, o crédito é extinto por meio ou pagamento do DAF, né? Se você apontou o DAF como um mecanismo para a extinção do crédito tributário, ou por meio daquela compensação que você fez com relação ao DECOMP, tá? Ao PRDCOMP. Então, a Fazenda tem esse prazo de 5 anos. Se não analisar nesse prazo de 5 anos, a Fazenda pode, o contribuinte, melhor dizendo, pode considerar que o débito está quitado. Tá? Pois bem, quando você transmite a DCTF, por vezes ocorre equívocos na transmissão. Seja com relação à informação do crédito ou débito, enfim, qualquer situação que permita que você possa retificar aquelas informações que você transmitiu anteriormente. E aí vamos dizer que naquela DCTF você transmitiu a informação de 10 débitos. E você quitou, através de PRDCOMP ou DAF, esses 10 débitos. Tá? Só que você observa que você cometeu uma falha no período de apuração de 5 débitos. Ou no valor desses 5 débitos. Aí você transmite uma DCTF retificadora. Você retifica, você transmitiu 10 débitos, e aí você vem e retifica 5 débitos. Você retificou esses 5 débitos, então você transmitiu uma nova DCTF, e aí vem a discussão. Com relação ao prazo prescricional, a constituição do débito já foi feita, né? Você constituiu. O próprio contribuinte foi lá e informou para a Receita, ó, eu tenho esse montante aqui de débito, estou quitando com esse crédito, existente ou não, tá? Estou quitando com esse crédito. A partir do momento que você constituiu, a Fazenda já pode cobrar aquele crédito ali, ó. Observa que aquele crédito é indevido, não existe, ela pode ajuizar uma execução fiscal contra você, já está constituído. Não há mais nenhum... A Fazenda não precisa adotar mais nenhum procedimento para fins de lançamento daquele crédito. Só que como você transmitiu uma DCTF retificadora, qual é o prazo prescricional? O prazo prescricional começa a correr da DCTF original ou o prazo prescricional começa a correr da DCTF retificadora? Essa discussão ficou durante muito tempo no judiciário, os contribuintes defendendo, ora, que era da original, ora, que era da retificadora, e a Fazenda defendendo sempre que era da retificadora, ou seja, ela ganharia mais prazo.
Porque, assim, se você transmitiu a DCTF hoje, você tem 5 anos para fazer aquela retificação. Aí, no último dia do prazo, você vai e retifica, o contribuinte vai e retifica. Para a Fazenda é muito bom, porque ela ganhou esses 5 anos, mais 5 anos a partir da retificadora. Esse é o entendimento da Fazenda que ela vinha perseguindo até esse RESP 1.044.027. O que é que esse RESP decidiu? E foi algo bastante interessante e louvável por parte do STJ. Que o prazo prescricional nesse caso somente interrompe para aqueles débitos que foram retificados. Para os débitos que não foram retificados, o prazo prescricional é da DCTF original. E isso ocorre bastante, gente. Eu tenho um caso aqui muito grande no escritório, de pouco mais de 25 milhões de reais, 27, acho que já está nesse valor, que a discussão é exatamente essa. Um cliente meu, ele transmitiu DCTF, utilizando créditos que a Fazenda Nacional não reconheciam como possíveis de ser utilizados para quitação de débitos tributários. Era aqueles créditos, teve uma época que, no início do século XIX, o governo brasileiro emitiu diversos tipos de títulos. Título da linha férrea, título da Agência Nacional de Agricultura. Vários títulos do governo nacional, o Brasil expediu naquela época, para fins de impulsionar, né, de se capitalizar, vamos dizer assim. Esses títulos, na origem lá do século XIX, eles permitiam que o contribuinte utilizasse ele para quitar eventuais débitos com o próprio governo federal. Então, você ia lá, comprava e você tinha um crédito contra o governo. Da Constituição foram mudando e tal, e isso acabou virando uma grande discussão no âmbito do judiciário, ao ponto do STJ ter batido o martelo em muitas situações para dizer que esses títulos eram podres, não poderiam ser utilizados. E esse nosso cliente caiu na besteira de utilizar parte... Caiu na besteira não, né? Talvez tenha sido até bom, porque ele não vai pagar, assim eu espero, no final dessa execução. Ele não paga esses 27 milhões. Mas esse nosso cliente caiu na lábia de um cara que falou, esses títulos servem, eu entrei com ação declaratória, aí mostrou uma ação declaratória que o cara tinha entrado, a empresa do cara tinha entrado, e nessa ação declaratória efetivamente tinha uma liminar dizendo sim, esses títulos podem ser utilizados para quitar débitos tributários federais. Só que quando o nosso cliente adquiriu esses títulos, essa liminar já tinha sido cassada pelo Tribunal Regional Federal aqui da terceira região. Então, assim, não existia nenhuma decisão judicial permitindo a utilização. Mas esse cliente nosso foi e declarou em DCTF esses títulos, pagamentos dos tributos com esses títulos. Só que ao longo do período, nosso cliente transmitiu uma DCTF gigantesca, com vários tributos, né? Alguns quitados com esses títulos, outros não, outros quitados por DAF normal ou perder conta de outros créditos que o cliente tinha. Ao longo do período assim de 5 anos, o cliente transmitiu várias DCTFs retificadoras visando retificar o montante de crédito, período de apuração e etc. E, por azar da Procuradoria, os créditos mais antigos foram o que o cliente utilizou esses títulos podres para fins de compensação, e ele não retificou nenhum desses créditos antigos com esses títulos podres declarados para fins de compensação. Ele retificou a DCTF para outros créditos, outras contribuições que ele pagou por meio de DAF, etc. E a Fazenda Nacional simplesmente veio e executou aquele débito que estava quitado, supostamente quitado, com esses títulos podres. E aí começou uma grande discussão. Esse processo é bastante antigo. Esse processo nosso, eu acho que é de 2007, 2008. Já teve mandado de segurança que a gente apresentou, eu inclusive fui até para a STJ fazer a sustentação oral desse mandado de segurança, que a gente perdeu. O judiciário entendeu que não seria matéria para ser analisada em mandado de segurança, né? Era uma tese nossa que poderia, assim, o mandado de segurança fulminar as 2 execuções fiscais. Uma execução fiscal a gente já conseguiu a extinção, e a outra execução fiscal que é maior, uma era de 300 e poucos mil, e a outra execução fiscal que é maior, de 27 milhões, aproximadamente, né? 27 milhões de reais, está na fase de perícia. E por que está na fase de perícia? A Fazenda Nacional, espertamente, pediu ao juiz o julgamento antecipado da lide, por ela entender que é matéria de direito e não matéria de fato. Só que, assim, para vocês terem ideia, esse processo aqui tem umas 3 mil folhas. A gente juntou a DCTF, juntou toda a documentação, juntou a cópia da ação declaratória, que tinha a decisão liminar permitindo a utilização desses títulos. Então, é gigantesco.
E a parte principal que a gente pediu a dilação probatória, ou seja, a gente pediu que o perito analise, é justamente a DCTF. E a gente já apresentou os quesitos, inclusive, ao juiz. Estamos aguardando a decisão do juiz com relação à realização da perícia ou não. Que, no nosso pedido, é que o perito identifique os créditos que deram origem à CDA e se esses créditos constam da DCTF. Ele dizendo sim, constam da DCTF, o próximo passo que a gente pede na perícia é que se esses créditos foram compensados com esses títulos. Ele vai dizer, por óbvio, que sim, que é o que está na DCTF, e o próximo passo é que ele analise a DCTF retificadora para verificar se a DCTF retificadora alterou algum desses créditos que está sendo executado. Porque se não alterou, a gente incorre aqui na situação do resto, 1.044.27, que aí a gente teria o reconhecimento que não existia uma causa interruptiva, ou ainda que seja suspensiva, da prescrição, e que deve ser considerado prescrita essa execução fiscal. Ou seja, a extinção desse crédito tributário, né? Então, é extremamente importante a gente identificar isso. A gente ainda hoje temos casos desse tipo de discussão, seja no CARF, seja no Judiciário, com relação a que a Fazenda se passa com relação à prescrição de crédito tributário. Quando há diversas DCTFs retificadoras, a Fazenda ainda hoje comete a falha de dizer que o crédito não está prescrito, tendo em vista a transmissão das DCTFs retificadoras. Mas, então, com relação a esse ponto, basta observar se a DCTF retificadora retificou aqueles tributos que estão sendo executados. Tá? E aí a gente chega na malfadada prescrição intercorrente, que é o tema que o STJ vem se debruçando aí desde 2019, e que, para ser bem sincero para vocês, é um dos temas mais complexos e de entendimento mais complexos no tema prescrição. Não é fácil a prescrição intercorrente. Foi uma construção jurisprudencial doutrinária de longa data para chegar até a definição do STJ agora, com relação ao artigo 40 da LETS. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa com relação às causas interruptivas. Acho que não. Tá. Eu falei tudo, né? Eu falei da DCTF. Tá. Vamos lá para a prescrição intercorrente. O que diz o artigo 40, tá? Eu não estou com ele aqui na tela, mas o que diz o artigo 40, basicamente, eu não vou falar com as minhas palavras lá do artigo 40 da LEF, mas basicamente o que diz o artigo 40 é que a execução fiscal, quando não encontrado o devedor ou não encontrado bens a serem penhorados no local indicado como endereço do devedor, deve ser suspensa pelo prazo de 1 ano. Findo esse prazo de 1 ano, começa a correr o prazo da prescrição, que no caso de 5 anos. Durante muito tempo, teve uma grande discussão entre fazenda e contribuinte, como é que se daria a contagem desse prazo de 1 ano. Ela é automática? Não é automática? Necessita de um despacho do juiz? Não necessita de um despacho do juiz? A Fazenda Nacional precisa ser intimada com relação a essa suspensão de 1 ano? Não precisa ser intimada? Ela precisa concordar? Não precisa concordar? Se durante esse prazo de 5 anos a Fazenda Nacional apresentar alguma petição pedindo que o juiz faça a nova tentativa, se essa petição teria o efeito de interromper ou suspender esse prazo prescricional, se o devedor fosse localizado após o prazo de 5 anos, ou bens fossem localizados após o prazo de 5 anos, sem que tenha sido decretada a prescrição dentro desse prazo de 5 anos, se era válido ou se não era válido esse ato processual. Então, veio esse monte de discussão no judiciário, até que o STJ, por meio desse REP aí, 1.340.533, bateu o martelo com relação a como seria esse prazo prescricional e como deveria ser analisado. Primeiro ponto que é importante a gente ter em mente, que o STJ firmou nesse recurso especial aí. Não há necessidade da Fazenda Nacional, e muito menos do juiz, se manifestar após o retorno do evento negativo, seja da citação, seja do conhecimento de bens passíveis de penhora.
é automático esse prazo de 1 ano. É automático a suspensão da execução fiscal, melhor dizendo. Então, assim, o juiz não precisa despachar determinando a suspensão da execução e a Fazenda Nacional não precisa ser intimada. Então, basicamente, o que é que ocorre? A Fazenda Nacional entrou com pedido de execução, entrou com a ação de execução fiscal. O cartório ou a secretaria expede a citação do contribuinte para pagar ou, no prazo de 5 dias, ofertar bens. O contribuinte não é localizado. Volta para a secretaria. Voltou para a secretaria, o juiz intima a Fazenda para ela tomar ciência daquela certidão ou do AR negativo. Normalmente, nesses casos, a Fazenda pede o bacen-júdice. Melhor dizendo, se o contribuinte não for localizado, a Fazenda pede normalmente por edital, ou pede que o juiz, normalmente ela pede primeiro que o juiz determine que o oficial de justiça vá até o endereço. Vai ao oficial de justiça, não localiza, volta para a Fazenda. A Fazenda pede edital. Publicou edital, não compareceu, não pode ser dado como citado. Então, nessa situação, automaticamente, como o contribuinte não foi localizado e, por óbvio, não foram localizados os bens dele, automaticamente, quando volta da última tentativa nessa situação, a execução fiscal é suspensa. O juiz não precisa dar um despacho. Suspende a execução fiscal por 1 ano, fim do prazo qual começará a correr o prazo de prescrição de 5 anos. Não, automaticamente a execução é suspensa. Suspendeu por 1 ano, fica lá guardado no arquivo do cartório. Acabou esse prazo de 1 ano, a Fazenda também não precisa ser intimada do término do prazo de 5 anos, o juiz também não precisa dar qualquer despacho ao término desse prazo de 1 ano, e começa a correr o prazo de 5 anos. E aí vem umas discussões que são bastante interessantes com relação a esse prazo de 5 anos, e que, por incrível que pareça, a gente até recebeu um caso desse na semana passada. Quer dizer, ainda não veio para a gente, o cliente pediu para a gente analisar, mas eu imagino que vem. Que é o seguinte: começou a correr o prazo de 5 anos, né? Nesse prazo de 5 anos, se a Fazenda apresentar qualquer petição dizendo que tem interesse na perseguição do crédito tributário, pouco importa. O prazo não vai ser suspenso nem interrompido. Vai continuar correndo o prazo de 5 anos. Se a Fazenda não apresentar nenhum elemento novo ou comprovar o novo endereço do contribuinte para o judiciário ir lá e citar o contribuinte ou penhorar bens, e penhorar bens, nesse ponto é importante, é ir, não o. A jurisprudência do STJ, firmada nesse RSP 1.340.000, ela fala de citação e penhora dos bens. Isso é bastante importante. Porque se for citação, mas não ocorreu a penhora, há um entendimento, e há muita gente já dizendo isso, que o prazo prescricional não é interrompido. Então, continua a correr o prazo prescricional. Teve a citação, o contribuinte, o contribuinte, melhor dizendo, não ofertou bens, o contribuinte não indicou outros bens que possam ser penhorados, então o prazo prescricional continua a correr. A jurisprudência do STJ, nesse recurso especial, fala nisso. Fala em citação e penhora de bens dentro desse prazo de 5 anos. Aí a Fazenda vai, não apresenta nenhuma petição, não informa nada para o juiz, mas a Fazenda vai a protocolar uma petição pedindo a citação do devedor, do réu, né, do executado, em um novo endereço. Só que o juiz vê aquela petição lá, não analisou, passou o prazo de 5 anos. Do 6º ano, o cartorário lá viu aquela petição, né, o que não é difícil de acontecer, viu aquela petição, se tiver algum servidor público aqui, eu peço muitas desculpas, mas eu costumo criticar bastante o servidor público. Mas aí o cartorário lá viu aquela petição depois de 6 anos, e ele, opa, vou expedir o documento de intimação. Aí, expediu o documento de intimação, não, melhor dizendo, de citação, expediu o documento, o contribuinte foi localizado e os bens deles foram localizados. Essa foi uma discussão que durou bastante tempo. Ou seja, suspendeu a execução por 1 ano, correu o prazo de 5. Dentro desse prazo de 5 anos, a Fazenda atravessou uma petiçãozinha lá, dizendo, descobri que ele tem um endereço lá em Taubaté. A Fazenda não foi lá movimentar o processo continuou arquivado provisoriamente. Quando chegou 7 anos depois daquela suspensão de 1 ano, chegou 7 anos depois, um cartorário olhou para aquela petição e falou, opa, tem essa petição aqui, manda citar em Taubaté. Chega em Taubaté, localiza o contribuinte e localiza bens. Penhora. Essa penhora é válida? Essa citação é válida, já que ultrapassou o prazo de 5 anos? Foi uma das discussões que o STJ se debruçou, e nesse recurso especial, além dessa questão da suspensão automática, eles bateram o martelo dizendo que sim,
Infelizmente, para os contribuintes, sim. Nesse caso, que tem a citação válida e a penhora, mesmo ultrapassado o prazo de 7 anos, retroage para a data do pedido da fazenda. Então, se a fazenda apresentou essa petição no terceiro ano, após, ou no quarto ano, ou no quinto, após o prazo de suspensão de um ano, e somente foram adotadas as medidas para fins de citar e penhorar os bens, essas medidas frutíferas retroagem para a data do pedido da fazenda. Eu acho que alguém ia falar alguma coisa, eu vi alguma coisa, mas se não foi, ok. Retroage para a data do... Não, foi eu que eu ia falar assim, mas aí foi por conta da inércia, né? Por conta que eles não fizeram nada. E a Fazenda peticionou, né? Fez o pedido. Na verdade, quem não agiu foi o próprio judiciário, né? O serventuário que não agiu direito. Exatamente. Tinha um entendimento antes desse recurso especial aqui do STJ, que assim, o judiciário, o entendimento do STJ com relação a esses casos de prescrição, antes dele bater o martelo nesse repetitivo, era de que a morosidade do judiciário não poderia prejudicar o interesse da fazenda em ter aquele crédito tributário. Eu acho isso um absurdo, na minha opinião. Eu também, porque eles se defendem dessa forma e não precisam trabalhar, e a gente que corre atrás, né? Exatamente. Mas, além disso, tem uma situação, tem um ponto... Eu falei no início aqui da nossa conversa aqui que eu acho que o direito tributário está muito próximo do direito penal, né? E no direito penal, há essa questão da prescrição punitiva, da ação punitiva por parte do ente estatal, ainda que o judiciário seja moroso. Então, assim, o cidadão não pode viver eternamente sobre a pecha do Estado, no sentido de ser tolhido a sua liberdade, ainda que o Estado leve lá 20, 30 anos para fins de dar cabo daquela sua pretensão punitiva. Se, com relação à liberdade, no caso do direito penal, existe essa situação de que a morosidade do Estado é, sim, causa de extinção da punibilidade, eu entendo que no direito tributário também deveria ser. O Estado deveria correr atrás. E o judiciário, em última instância, falando, faz parte do Estado. Então, o judiciário e o Estado deveriam correr atrás, sim. Deveriam utilizar de todos os mecanismos legais, obviamente, para que aquele crédito tributário seja executado com a maior brevidade possível. Isso é bom para o cofre público e isso é bom também para o contribuinte. No final do dia, gente, se vocês pararem para pensar, é interesse do contribuinte, óbvio, ele tem todas as possibilidades, mas é interesse do contribuinte discutir aquele crédito, é interesse do contribuinte pagar se ele tiver a possibilidade. Então, assim, eu vejo essa situação, essa jurisprudência formada pelo STJ, eu acho que ela foi negativa, no final do dia ela foi negativa, ela permite ao Estado ficar aguardando quando o contribuinte quiser aparecer para pagar o crédito, entendeu? Que basta ele executar, apresentar uma petição que hoje em dia é pelo computador, hoje um computador faz essas petições iniciais, né? O Estado, o procurador não tem mais não tem trabalho nenhum, na verdade, o procurador, para distribuir uma execução, e simplesmente é o suficiente para aquela execução ficar lá parada e ficar eternamente parada se o judiciário não se mover. Então, eu concordo contigo, eu acho que deveria ser uma causa, sim, de prescrição, de extinção da ação, mas, infelizmente, o STJ entende que não. O STJ entende que a morosidade do judiciário não pode implicar na perda do direito do ente estatal em manejar, em cobrar o crédito tributário. Minha opinião, isso é um absurdo. Você já defendeu tese aí, fazendo a correlação com o direito penal? Ah, já. Nesse sentido? Não nesse sentido. Assim, a gente já apresentou, lá em 2015, eu já apresentei petição nesse sentido, pedindo a extinção, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base, inclusive, nesse artigo 40 da LEF, mas fazendo a interpretação do seguinte. Naquele caso lá, foi até no Rio de Janeiro. Me lembro bem desse caso. De uma empresa que não é nem mais cliente minha, nossa. Mas, naquele caso lá, porque o Rio de Janeiro, assim, eu não sei se alguém aqui é do Rio de Janeiro, também eu peço logo desculpas, mas o Rio de Janeiro é um caso sui generis do judiciário do Brasil. Nada funciona no judiciário do Rio de Janeiro. Nada. Eu já fui algumas vezes para o Rio de Janeiro para tentar fazer processo andar, para despachar com o juiz. A Justiça Federal anda um pouquinho, não muito, mas anda.
Mas a ser estadual, nossa senhora. 5 horas da tarde você não encontra mais servidor no Rio de Janeiro, é impressionante. 5 horas já estou sendo até bom amigo, mas 4 horas da tarde não tem mais servidor no Rio de Janeiro. Os caras vão para a praia, os caras, sei lá, não sei. E, nesse caso, a Fazenda simplesmente distribuiu a inicial da execução fiscal e o processo ficou parado, acho que desde 2003. O processo estava parado. Ele só distribuiu. Não teve despacho citatório, não teve absolutamente nada. Não, mentira. Teve despacho citatório. O juiz pediu despacho citatório. Mas não teve expedição da citação, não teve nada. E esse cliente queria resolver esse problema e tal, já tinha passado por alguns escritórios desse caso, e a gente foi lá tentar resolver, foi tentar acelerar essa execução. E eu apresentei uma petição nesse sentido. Acabou que o cliente apresentou não, o cliente incluiu esse débito num parcelamento federal. Acho que foi no PERT de 2017 que saiu. Acabou pagando no PERT e tal. Mas a gente apresentou uma petição fazendo a interpretação do artigo 40, dizendo justamente isso. Só que o juiz, na época, deu uma decisão interlocutória dizendo que não corria prescrição intercorrente no caso em que não teve sequer citação do devedor, e que a morosidade do judiciário foi quando eu me deparei, né? Acho que é a primeira vez que eu me deparei com esse entendimento, que a morosidade do judiciário não poderia implicar na perda do direito da fazenda em perseguir o crédito tributário. Então, já me deparei com essa situação, é uma situação que é pacífica no âmbito do STJ, então não tem muito que a gente possa fazer. Mas aí, voltando para o recurso repetitivo aí, esse recurso que a gente está mencionando, que eu estou mencionando com vocês. Então, eu estava falando, a Fazenda apresentou uma petição, depois de 7 anos, o serventuário vai lá e vê aquela petição, manda citar, consegue localizar bens também, penhora os bens, cita o devedor, então retroage para a data do pedido da Fazenda. Então, não estaria prescrito. Outra situação bastante interessante também é a situação em que a Fazenda pede a citação e, por algum motivo, essa citação não ocorre. Então, assim, a Fazenda, a mesma situação, né? A diferença é que não teve a citação efetiva e a penhora. E aí vem uma decisão de extinção da execução fiscal, tendo em vista que ultrapassou o prazo prescricional previsto no artigo 40 da LEF. O STJ entendeu que se há um pedido, e na primeira oportunidade, e assim, aqui é um ponto importante, para o juiz extinguir, até por força, acho que do artigo 10 do Código de Processo Civil, que acho que é o artigo 10 do Código de Processo Civil, se alguém tiver com o código aí, pode até me corrigir já, acho que o artigo 10 do Código de Processo Civil diz que o juiz não poderá decidir em momento algum se não ouvir as partes acerca daquilo que ele vai decidir. É algo mais ou menos nesse sentido. Então, para o juiz decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário, embora ele não tenha escutado a Fazenda para fins de suspender e iniciar o prazo prescricional, ele não precisa escutar a Fazenda, para extinguir ele precisa ouvir as partes, ele precisa ouvir a Fazenda. Então, se a Fazenda, na primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, que é essa, ou seja, o juiz vai extinguir, passou o prazo de 5 anos, depois daquele prazo de 1 ano, o juiz vai extinguir, ele intima a Fazenda, se manifesta a Fazenda sobre o prazo prescricional. Isso tudo são detalhes, gente, que são bem importantes, que na hora fazem uma diferença grande na hora que a gente está atuando, que se depara com uma situação dessa. E isso está nesse julgado do STJ. Então, o juiz manda a Fazenda se manifestar. Se a Fazenda, na primeira oportunidade que ela tem para se manifestar, ela não fala sobre aquela petição que ela pediu, a citação, precluiu o direito dela. Aí o juiz vem e sentencia, extingue o crédito. Aí a Fazenda recorre, dizendo, opa, eu lembrei que tinha uma petição minha lá atrás, na qual eu pedi a citação e não foi citada. Então, essa sentença é nula. O STJ disse que não. O STJ disse, na primeira oportunidade, você precisa se manifestar sobre a nulidade do ato processual ou sobre o vício daquele ato processual ou sobre a ausência de citação conforme requerida. E isso é bem interessante, como eu disse para vocês, temos um caso que envolve essa questão de prescrição intercorrente, que a gente analisou para o cliente, passou a proposta, estamos esperando a resposta dele, que é justamente isso. É uma empresa que está em recuperação judicial, ela está para ser vendida, as unidades produtivas isoladas dela estão para ser vendidas, e um dos compradores, que é o nosso cliente, uma das pessoas que querem dar lance no leilão da unidade produtiva isolada,
nos contratou para a gente analisar esses créditos aí tributários que a empresa tem para trás. Tem uns 15 milhões de reais de crédito tributário lá. E em uma execução fiscal, estão apensadas, né, tem um artigo da LEF, o artigo 28, se eu não me engano novamente, mas acho que é o artigo 28, que permite que o apensamento de várias execuções fiscais que tratem do mesmo devedor e que estejam no mesmo momento. A gente pegou uma execução fiscal e eu vi que tinha pelo menos umas 20 execuções fiscais apensadas. E eram execuções fiscais, assim, de muito tempo, né? Então, tem muitas páginas essas execuções fiscais. E eu fui analisando todos os atos processuais de todas essas execuções fiscais. O juiz reconheceu a prescrição intercorrente, tá? Ele pegou a execução fiscal principal, e aí são matérias que são decorrentes desse julgado do STJ. Ele pegou... o artigo 28 diz que a primeira execução, a mais antiga, será a execução principal. E todos os atos vão se dar nessa execução principal. Mas todas as outras execuções que estão abaixo ficam apensadas e não ocorre nenhum ato processual nessas execuções apensadas. Então, a decisão dessa execução principal vai valer para todas as que estão abaixo, tá? É o que diz lá o artigo 28 da LEF. O que é que o juiz fez? O juiz cometeu vários erros, nesse caso, pró-contribuinte, né? Mas, infelizmente, são erros, e que eu entendo que vão ser anulados no tribunal. Fazendo, inclusive, acho que já apresentou até recurso de apelação. O que é que aconteceu nesse caso? O juiz considerou a prescrição intercorrente do crédito, do direito de ação da fazenda, e eu, vendo essa decisão do juiz, essa sentença, eu fui olhando execução por execução, para verificar se realmente tinha acontecido. Aí na primeira, na segunda, na terceira, estava tudo certo com relação à questão da prescrição, mas eu encontrei alguns pontos em uma das execuções lá embaixo, né, que me chamaram a atenção e que eu recomendei ao cliente ter o máximo de cautela possível, que eu entendia que não seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente. E quais foram os motivos? Foi esse motivo dessa petição da Fazenda. A Fazenda não... Foram dois, né? A Fazenda apresentou uma petição pedindo a citação do... Era sócio, Bruno? Agora não me lembro se era sócio ou era administrador. Mas, enfim, era alguém que já estava na execução fiscal, já tinha tido uma espécie de DPJ, que na época não era chamada de DPJ, era uma desconsideração da personalidade jurídica, né? Nessa execução. E a Fazenda pediu, eu me lembro, foi até em Alphaville, esse processo é lá do Paraná, e a Fazenda pediu a citação, uma expedição de carta precatória, para ouvir, para citar, melhor dizendo, o devedor aqui em Alphaville. Tinha essa petição da Fazenda lá. Só que essa petição da Fazenda não foi analisada em um dos processos, né? Ela não foi analisada. E nesse processo, a Fazenda, antes da decretação da prescrição, não foi intimada para se manifestar. Então, assim, os atos ocorrem todos no processo principal. Em um dos processos, a Fazenda, lá embaixo, pediu a citação do administrador do sócio aqui em Alphaville, isso lá do Paraná, né? Justiça Federal do Paraná. O juiz não se manifestou, o cartorário, o serventuário não viu essa petição. E no processo principal, o juiz simplesmente extinguiu sem ouvir a Fazenda. Sendo bem sincero, eu agora não vou me recordar se a Fazenda, no recurso de apelação, apresentou esse argumento. Eu não me recordo, sendo bem sincero, não me recordo. Eu sei que eu observei isso e no e-mail que a gente fez para o cliente, a gente chamou a atenção desse ponto. Sendo bem sincero, eu acho que não deveria mesmo ouvir a Fazenda, né? Mas, enfim, a Fazenda, como eu falei, a Fazenda deveria movimentar o processo. Não movimentou, é aquela frase que a gente aprende na faculdade, né? O direito não socorre aos que dormem. Mas não vale para a Fazenda, infelizmente. Um parêntese aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que não é aplicável a revelia contra a Fazenda, né? Então, assim, outro caso que é absurdo. Sim. Você tem uma anulatória, a Fazenda não impugna a anulatória, seus fatos não valem contra a Fazenda. Isso é algo que, na minha opinião, é tosco. É privilegiar é bizarro, exatamente a palavra correta. É você privilegiar a desídia fazendária, né? Agora, você tem uma execução, se você não oferece bens ou não paga no prazo de 5 dias, todo o seu patrimônio é bloqueado, imediatamente. Então é algo assim, enfim.
Aí me vem depois as pessoas falarem sobre paridade de armas no âmbito judicial, né? No direito tributário não existe, não existe paridade de armas. Mas, voltando aqui, foi só um desabafo. Voltando aqui, nessa situação que eu estava mencionando, nesse caso concreto que eu estava mencionando, eu vi essa situação, né? Eu e uma colega aqui, a gente viu essa situação, e a gente indicou para o nosso cliente, ó, tem um grande risco aí da Fazenda conseguir reverter isso no judiciário, no tribunal, porque efetivamente há um pedido da Fazenda, não foi analisado esse pedido da Fazenda para citação aqui em Alphaville, e efetivamente não há um despacho determinando a intimação da Fazenda para se manifestar sobre a extinção do processo por força da prescrição intercorrente. E vem um segundo erro do juiz, que eu achei mais tosco ainda, que ele extinguiu, sei lá, são 15 execuções fiscais, eu acho que está uma contada. Um negócio desse é um número absurdo, assim. Umas 15 ou 16 execuções, agora não vou lembrar o número correto, mas o juiz extinguiu, por força da prescrição intercorrente, analisando a prescrição intercorrente apenas da ação principal. Então, assim, ele olhou a execução fiscal principal, viu que tinha uma prescrição intercorrente e ele extinguiu todas as outras. Só que, assim, a prescrição intercorrente é para aquela ação e não para as que estão apensas, né? Mas ele extinguiu todas. E é contra esse ponto, inclusive, que eu acho que esse é o ponto principal do recurso de apelação da Fazenda. Não me lembro de ter visto a discussão com relação à ausência de cumprimento do pedido de citação. Mas, com relação a esse ponto, eu lembro que é um dos pontos que a Fazenda bate, que ela diz, ó, a prescrição intercorrente é aplicável para o caso concreto, e não de forma totalmente abstrata para todas as outras ações que estão apensas a esse caso concreto. Então, e esse ponto está debatido nesse recurso especial do STJ, desse paradigma aí do repetitivo do STJ, que tem essa previsão com relação à nulidade da sentença no caso em que a Fazenda pede a citação do contribuinte, do devedor, e o judiciário não cumpre, desde que a Fazenda fale na primeira oportunidade. Então, esse é mais um dos pontos desse recurso especial. Outro ponto do recurso especial que ele firma é com relação à prescrição à luz da 108 de 2005, da lei complementar, que aí é a discussão sobre existência ou não de despacho citatório. Não vem muito ao caso, porque, olha, pouquíssimos casos hoje em dia a gente tem essa discussão aqui no judiciário sobre se o juiz despachou ou não, se o despacho, se a citação foi ou não válida. Então, como a gente já superou esse tema com a simples distribuição da execução fiscal, esse tema não tem maiores relevâncias. Mas os principais pontos de relevância desse recurso especial aí, desse paradigma, com relação à suspensão automática do prazo de 1 ano. Isso é extremamente relevante, gente, porque, assim, como eu mencionei, né, fica parado, simplesmente fica parado os processos nos cartórios e nas secretarias. Se teve a tentativa de citação, não foi citado, e não foram encontrados bens, ainda que o processo esteja lá parado, não tenha nenhum despacho do juiz nesse sentido, é automático. Então, vocês já podem considerar automático, já podem analisar dessa forma, que ultrapassou o prazo de 1 ano, mais os prazos de 5 anos, vocês podem atravessar uma simples petição pedindo a extinção do processo por força da prescrição intercorrente. Um detalhe bem importante que surgiu depois desse recurso especial, eu acho que esse recurso especial é de 2019, tá? 2019, 2020, é bem recente esse recurso especial. Um detalhe bem importante que surgiu depois desse recurso especial é o seguinte: é possível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios com a extinção da ação por meio da prescrição intercorrente? Eu digo para vocês, eu acho que sim. Dentro de toda essa construção que a gente vem falando, né, de que a morosidade do judiciário não deve ser transferida para o contribuinte, de que o fato da Fazenda Pública não perseguir o crédito tributário da forma devida não deve implicar em prejuízos para o advogado agora. Eu acho que deveria, sim, ter a condenação em honorários advocatícios, com base lá no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil e seus incisos. Porém, o STJ tem um entendimento, e aí eu cometi essa falha, era para ter colocado esse recurso especial aqui, mas eu garanto que eu coloco e envio para a Fernanda.
O STJ tem um entendimento através de um recurso especial, não é repetitivo, tá? Mas acho que tem das duas turmas já, da primeira e da segunda. E em breve a primeira sessão provavelmente vai debater isso em repetitivo, de que no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente não cabe a fixação de honorários advocatícios em prol do advogado do contribuinte. Minha opinião, isso é um absurdo. Os honorários advocatícios sucumbenciais não é um benefício do devedor, é um direito do advogado. E eu defendo isso com unhas e dentes. É um direito do advogado, é a remuneração do advogado da outra parte. Então, infelizmente, o STJ tem esse entendimento de que não cabe fixação de honorários advocatícios, no caso de reconhecimento de prescrição intercorrente. Mas isso é tão esdrúxulo, e a palavra que alguém aí utilizou, bizarro, que vejam, o STJ diz que não cabe porque é por mera petição. Se for necessária, por mera petição, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Mas a execução fiscal também, né? O cara nem protocola mais, o procurador não precisa nem mais ir no guichêzinho lá distribuir a execução fiscal. Que nunca foram, né? Sempre foi estagiário. Eu já fui estagiário de órgão público, eu sei como era. E hoje em dia é pior ainda, é uma máquina. O cara aperta um botão, o estagiário aperta um botão de um computador que já está com o certificado digital do procurador acoplado. Esse computador simplesmente distribui em lote uma porrada de execução fiscal. O procurador não se deu nem o trabalho de assinar aquela execução fiscal e já sai, por erro deles, com 20% de honorários advocatícios, que é um erro, que esse valor, esse percentual de 20%, no meu entendimento, foi revogado pelo artigo 85, parágrafo 3º do CPC, que tem a previsão que é com relação às causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios, seja do órgão público, seja do privado, do advogado privado, deverão observar os percentuais máximos e mínimos dos incisos do parágrafo 3º do artigo 85. E ainda assim o cara ganha, né? Porque se nosso cliente pagar o débito, quando ele recebe a execução fiscal, lá está incluído o montante dos honorários advocatícios. Agora a gente protocola também uma petição, utiliza todo o nosso conhecimento, né? Protocola uma petição, fazendo várias argumentações para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, e ainda assim nós não temos direito aos nossos honorários. Então, enfim, mais uma crítica aí que eu faço a esse entendimento do STJ. Eu vou me permitir... Eu acho que a ordem já devia ter resolvido, porque eles recebem, pelo lado deles, para fazer ofíciozinhos, às vezes, bem errados, né? Nem a forma de petição, mais as peças deles têm. E a gente tem que ficar trabalhando para considerar o nosso trabalho como não sendo necessário, como num caso de uma simples petição. Eu já recebi alguns despachos ou sentenças assim nesse sentido. É um absurdo completo, Assim, eu te digo, se não for no caso de prescrição intercorrente, eu acho que vale a pena recorrer até o STF para a gente brigar pelos nossos honorários. Eu sou um defensor assíduo dos honorários sucumbenciais. Eu me lembro quando eu estava na pós-graduação, em 2014, nossa, já vamos fazer 9 anos já. Enfim, tô ficando velho. Quando eu estava na pós-graduação em 2014, no final da pós, uma das discussões que eu tive lá em 2014 foi isso. O Código de Processo Civil, o Fux já tinha apresentado, junto com o Didier, os artigos do novo Código de Processo Civil. A gente, na época, estava se debruçando sobre os artigos do novo Código de Processo Civil, né, antes dele ser aprovado. E eu me lembro que quando eu me deparei com o parágrafo 3º do artigo 85, eu me lembro que eu discutindo com o professor da pós, eu falei, eu acho que o STJ vai criar um precedente em repetitivo para não aplicar o artigo 85, parágrafo 3º, e sim o parágrafo 8º do artigo 85, que é o que permite a análise por meio de equidade, entre aspas, nas causas em que o valor for irrisório. Mas aí eu me lembro, eu nunca vou me esquecer, que eu falei, meu professor na época era o Rafael Platini, eu falei, Platini, eu tenho certeza absoluta que o STJ vai interpretar esse parágrafo 8º dizendo não só
nas causas de valor irrisório, mas também nas causas de alto valor. E vai ficar esse precedente e nunca vai ser aplicado os incisos do parágrafo 3º, que são benéficos para a advocacia. Dito certo, o STJ veio aplicando a equidade e os juízes de primeiro grau também aplicavam a equidade. Graças a Deus, aí eu tenho até que falar, a ordem atuou bastante forte no STJ com relação a isso e acabou por ter um repetitivo do STJ no sentido de que o parágrafo 8º do artigo 85 do CPC só deve ser aplicado nas causas em que o valor foi irrisório. Nas causas de alto valor, devem ser aplicados os incisos do parágrafo 3º. Esse julgado do STJ está em recurso extraordinário, obviamente, da Fazenda, e eu acho que ele foi pensado na ADC 71. Eu acho que o número é esse. Também me comprometo a mandar para a Fernanda. A ADC 71 é uma arguição de declaração de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade da OAB Federal, na qual ela pede que seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 85, parágrafo 3º, e do artigo 8º, no sentido da interpretação de que o parágrafo 8º só deve ser aplicável para as causas de pequeno valor, de valor irrisório. Eu acho que esse recurso extraordinário foi apensado na DC 71, que está pendente de julgamento do STF. Inclusive, tem até uma liminar, eu acho que era do Lewandowski, tem uma liminar pendente de análise nessa ADC, para coibir, né, para impedir os juízes de julgarem de forma equitativa os honorários dos advogados. Mas eu sou um defensor ferrenho, eu tenho alguns casos aqui no escritório, que a gente só está discutindo os honorários, estão no STJ. Tem casos assim absurdos, de causas de dezenas, de centenas de milhões de reais, que a Fazenda foi condenada em 3 mil reais. A gente apresentou ação anulatória, a gente fez perícia contábil, eu fiz reuniões com o perito, eu fiz reuniões com o nosso assistente técnico, várias reuniões do cliente. Não paga nem a gasolina que eu gastei indo e voltando para o cliente, ou indo e voltando para o tribunal, indo e voltando para o fórum, esses 3 mil reais que a Fazenda foi condenada. E é uma causa de centenas de milhões de reais. E está lá no STJ para ser julgado essa questão dos honorários advocatícios incumbenciais. Mas, enfim, gente, mais um desabafo. Eu recomendo a todos que briguem muito por nossos honorários, porque eles são bastante importantes e, no final do dia, é a nossa remuneração, né? Bom, enfim, essa é a discussão aí nesse REST, né, que é um paradigma, que é um recurso especial repetitivo, e que eu acho que vale a pena pegar a íntegra dele para ler e entender o racional que os ministros adotaram com relação à prescrição intercorrente. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, bater um papo sobre a questão de redirecionamento para sócio, que também foi alvo de recurso no STJ, no repetitivo, que é esse aí, 1.201.993. Esse aí também é bastante interessante, bastante importante. Primeiro, é importante a gente ter em mente que as causas de redirecionamento estão lá no 135 do CTN, né? No inciso 3 do 135. Que são aquelas situações lá de o sócio administrador agiu com excesso de poderes, agiu contra o contrato social da empresa ou estatuto, teve uma confusão patrimonial, a empresa pagou bens do sócio, e aí, no caso de confusão patrimonial, a gente vai também para o Código Civil, lá no artigo 50, no artigo 50 tem essa questão da previsão, e é bastante importante estudar o artigo 50 do Código Civil. Hoje a Fazenda tem se utilizado muito desse artigo 50 para pedir a desconsideração da personalidade jurídica e atingir o patrimônio do sócio. Então, assim, tem que estudar muito o conceito de confusão patrimonial, o que é confusão patrimonial. Então, tem situação que o sócio administrador, a empresa paga o carro, paga o apartamento, ou o sócio administrador utiliza o imóvel ou o veículo da empresa. Vocês vão se deparar com essas situações de empresa pequena a empresa grande. O sócio foi lá, construiu a empresa, o dono, né, construiu a empresa, pegou um apartamento e meteu dentro da empresa. Ou então comprou, através da empresa, um apartamento.
ou comprou através da empresa um carro, e ele utiliza para seus assuntos particulares, ou ele utiliza a casa de veraneio que está na empresa para passar o final de semana lá, ou mora no apartamento que está na empresa. Essas situações são confusões patrimoniais clássicas que a gente pega aqui. Recentemente, a gente teve um caso desse, que era um caso de TBI, mas nesse processo a gente estava tentando obter, a gente já pegou na fase judicial. Na fase administrativa do pedido de reconhecimento de imunidade do ITBI, era uma incorporação de imóvel, a fazenda alegou que os sócios moravam em um dos apartamentos e que a empresa não tinha receita oriunda da atividade imobiliária, justamente porque não existia um contrato de aluguel dos sócios para com a empresa. Então, por esse motivo, não deveria ser reconhecida a imunidade, porque como a empresa não tinha qualquer tipo de receita, a única receita da empresa seria essa receita imobiliária, e por isso não poderia ser reconhecida a imunidade para o ITBI. Mas isso é uma outra situação. Mas a Fazenda analisou isso, a Fazenda foi atrás dessas informações e conseguiu obter. Então, isso aí é confusão patrimonial clássica, é uma empresa pequena que teve essa situação. Então, nesses casos, gente, até como questão de planejamento tributário, a nossa recomendação aqui no escritório, e eu acho que vocês também devem analisar nesse ponto, é que se o cliente quiser utilizar o imóvel ou o veículo da empresa, que seja feito um contrato de aluguel, ainda que ele coloque um valor bem baixo, mas que seja feito um contrato de aluguel para remunerar a sociedade empresária, no caso a pessoa jurídica, por aquele bem que está sendo utilizado pelo sócio ou administrador, tá? Mas, voltando aqui, o STJ, nesse recurso especial, julgou sobre essa questão do redirecionamento das execuções fiscais para sócio. No caso, a prescrição desse redirecionamento. E foram duas situações aqui bem legais aqui que o STJ falou e que a gente tem casos concretos aqui no escritório desse tema, que é o seguinte: o prazo para a prescrição, deixa eu tomar uma água aqui, gente, que a garganta está ficando... O prazo prescricional para fins de pedido de redirecionamento tem duas situações. A primeira situação: a causa do pedido de redirecionamento é posterior à citação da devedora, ou seja, a fazenda entrou com pedido de execução, entrou com ação de execução, melhor dizendo, e durante o curso da execução a fazenda percebeu que os sócios estão tramando ou adotando posturas para dilapidação do patrimônio da empresa e aí fugir da responsabilidade de pagamento daquele tributo que está sendo executado. Nesse caso, o STJ entendeu, nesse recurso especial, que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento que a fazenda toma ciência daquela atividade para fins de dilapidação do patrimônio da empresa. Tá? Então, é a partir dali que começa a correr o prazo prescricional. Então, se passou 5 anos a partir do momento que começou aquela atividade, a fazenda vem pedir, ocorreu a prescrição. Não seria possível mais ter a prescrição do crédito, ter o redirecionamento da ação para os sócios ou administradores. E outra situação é quando esse ato ocorre anteriormente à execução fiscal. Se os atos ocorreram antes da execução fiscal, o prazo prescricional para pedir esse redirecionamento é da citação da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica foi citada, a partir dali, a fazenda tem um prazo de 5 anos para poder correr atrás dos sócios e administradores, se os atos que a fazenda teve ciência são anteriores à própria execução fiscal, tá? Então, essas são as duas situações para redirecionamento para sócios que o STJ julgou nesse recurso especial aí que eu estou mencionando, tá? Então, acho que vale muito a pena também dar uma lida nesse recurso especial, porque é corriqueiro. É corriqueira a situação da fazenda pública simplesmente buscar o patrimônio dos sócios quando a empresa não tem mais qualquer bem. Alguma dúvida com relação a essa parte da prescrição, gente? Não? Fernanda? Não, momentaneamente, não. Quando as pessoas não falam, é porque eu acho que está todo mundo com dúvida, que ninguém está entendendo nada, mas...
Mas vou acreditar que não. Bom, de qualquer forma, os recursos especiais estão aí, eu acho que todo mundo pode dar uma lida, pode dar uma pesquisada, que aí as dúvidas vão ser tiradas. E também eu já deixei meus dados, né? Qualquer coisa, a gente pode debater e discutir, se vocês não concordarem comigo com tudo que eu falei, a gente pode debater e discutir, tá? Fernanda, pelo horário, eu acho que eu posso falar um pouquinho da decadência, né? Que a decadência não tem nada demais, eu já tratei da decadência aqui com vocês, já falei sobre a decadência, mas eu só vou reforçar aqui a questão da decadência, tá? Bom, a decadência está prevista nesses dois artigos aí, o 150 e o 173 do CTN. 150 parágrafo 4 e o 173 do CTN. Como eu falei, na decadência a gente não tem muitas discussões no judiciário porque é muito simples de você analisar a decadência. Eu só faço questão de que as pessoas leiam o inciso 1 do 173, por isso que eu fiz questão de colocar ele aí, porque o inciso 1 do 173 pode parecer um pouco complicado no primeiro momento, mas não é. 173 do CTN, inciso 1, ele trata, o STJ tem um entendimento de que no 173, inciso 1, ele está tratando daqueles tributos que a Fazenda Pública deveria adotar alguma atividade para fins de lançamento, tá? Então, os tributos que não estão sujeitos ao lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte não adota qualquer atividade e aí simplesmente há um lançamento por parte da própria administração pública e aí, de acordo com o 173, inciso 1, o prazo decadencial deve ser observado no primeiro dia útil do exercício seguinte naquele que poderia ser lançado. Ou seja, se a Fazenda pode lançar o tributo esse ano, o prazo, e é um tributo que não é sujeito a lançamento por homologação, por exemplo, o ICMS, ou imposto de renda, o prazo para a Fazenda, o prazo decadencial para a Fazenda, ou seja, para a Fazenda operar todos os trâmites para fins de obter aquele crédito, começa a correr no primeiro dia útil do exercício seguinte, que no caso seria 1º de janeiro do ano que vem. Então, no exercício seguinte, no primeiro dia útil, a Fazenda pode começa a correr o prazo decadencial para a Fazenda. Diferentemente do 150, parágrafo 4, que é do fato gerador, que é dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Ou seja, eu fiz o fato hoje, eu auferi renda hoje, eu transferi uma mercadoria hoje, eu, sei lá, comprei um imóvel hoje. Qualquer dessas situações no qual eu tenho que ir lá e declarar, falei, comprei um imóvel hoje, tenho que pagar ITBI. Comprei, fiz uma doação, tenho que pagar ITCMD. Transferi uma mercadoria hoje para alguém, tenho que pagar ICMS. Qualquer dessas situações, o fato gerador, a data do fato gerador, é o marco inicial para fins de contagem do prazo decadencial para a Fazenda ter aquele crédito tributário, correr atrás daquele crédito tributário, tá? Que é diferente, como eu mencionei, né, do prazo prescricional, daquele julgado que eu coloquei no slide anterior, que o STJ, que é o 1.120.295, que está aqui, que o STJ tem um entendimento que é do vencimento e não do fato gerador. Ou seja, é um prazo prescricional. Aqui a gente está falando de um prazo decadencial. Tá? Com relação à decadência, eu ia falar mais alguma coisa com relação ao prazo decadencial. Bom, vocês sabem que não se interrompe o prazo decadencial, a não ser que tenha uma previsão lá no 150, a não ser que a Fazenda identifique a existência de dolo, né, ou tentativa de burlar o fisco, que aí não teria ocorrência da decadência. E deixa eu ver mais o que aqui que a gente pode falar sobre a decadência. Eu acho que é isso. Acho que da decadência a gente não tem muitas discussões, não. A não ser que alguém tenha alguma dúvida, acho que a decadência a gente não tem muitas discussões. Bom, com relação à prescrição e decadência é isso. Fernanda, agora eu passaria para falar sobre as espécies de defesa de uma execução fiscal. Falaria de cada uma delas. Não sei se dá, com certeza não vai dar tempo para falar de tudo sobre embargo de execução. Tudo assim, tudo que eu acho
sobre embargos de execução, ação anulatória e a sessão de pré-executividade. E, na sequência, eu falaria um pouco mais detalhado sobre cada uma delas, né? Sobre embargos de execução, a exceção de pré-executividade e também da ação anulatória. A gente deixa para uma próxima ou eu continuo? Não, acho que vamos deixar para uma próxima, né, meninas? Para a gente não... O que vocês acham? Você para a próxima? A Ana Monteiro... A Ana já pôs ali. Eu acho que sim. Que assim dá tempo da gente até se familiarizar mais com a prescrição e a decadência, e aí a gente já entra, né, digerir um pouco tudo que você falou. Eu falo muito, né? Eu falo rápido. Não, dá para entender, tranquilo, dá para entender bem, sim. Para entender. Falando, inclusive, porque eu só estou com 8 pontos no celular, terminando. Mas é uma delícia esses temas. Parabéns, Bruno. Olha, ficaria a noite toda te escutando. Né? Verdade. Não fale isso não, que eu fico falando aqui até amanhã, viu? Já não gosto hoje o celular está descarregando. Eu também. Então, a Fernanda pode marcar uma data aí para eu voltar, a gente volta desse ponto, então, aqui que eu falei, né, que é a forma de defesa, que é embargo, ação anulatória, exceção de pré-executividade, e aí a gente toca a partir daí. Isso. A gente vai achar uma nova data para o Bruno voltar, não sei se em maio ou se em junho, mas provavelmente ele volta, e quando ele voltar, aí a gente vai falar sobre execução fiscal, que é um tema, assim, também bem árduo para nós, para o nosso dia a dia, né?